Sergipe é o país do forró, vive essa pura paixão. Quando chega o mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. José Francisco Nascimento, nascido em Estância, bairro Bonfim, do bairro Bonfim para o mundo, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe, analista de controle externo 2, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aposentado, secretário de Administração e Finanças de Estância, gestão Nivaldo Silva, secretário de Controle Interno de Estância, gestão Ivan Leite. Atualmente está presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Estância Limitada. É com ele que eu passarei, sem delongas, a conversar a partir de agora. Meu caro José Francisco Nascimento, muito obrigado por este segundo momento aqui dentro do que nós chamamos Projeto Microfonia Memória. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Dominguinho. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes, aos meus conterrâneos do bairro Bonfim. Começar pelo Bonfim. O bairro que é sui generis, teve alambique, o bairro que teve coisas, não é? Bem diferentes. E peço desculpa porque você, quando botou no celular, disse que era para amanhã. Aí eu estava em casa, né, tranquilo. Mas o senhor me disse que amanhã tinha um compromisso, quinta-feira. Não, é sexta. É sexta, então eu não... Aí você botou aqui compromisso para amanhã, na quinta-feira. Mas foi ontem. Não, está aqui no dia 9 horas. Então, quem pede desculpa sou eu, pelo equívoco. Aí eu estava em casa, ouvindo, tranquilo. Mas quem pede desculpa sou eu pelo equívoco. Mas estamos aqui à sua disposição para conversarmos. Nós vamos falar um pouco menos hoje, mas na outra entrevista, na próxima, a gente começa mais cedo. Que hoje às 14 horas tem o programa da Joseane, Prosando e Poetizando. O Nadir Cristina. Meu caro José Francisco Nascimento, como é que o senhor conheceu Padre Joaquim Antunes de Almeida? Como é que foi esse primeiro contato? Olha, Padre Almeida eu conheci quando ele chegou aqui com o bispo, com a diocese, que fez o café dos estudantes, que eu participei desse café dos estudantes, foi no Colégio das Freiras, como estudante. Isso em que ano? Em 62, 63. A diocese tinha fundado ali pela Eclesiário Homínio em 60, 30 de abril de 1960, né, a carta de João 23. A posse aqui veio em 62, né, do bispo. E o Padre Almeida, nesse café, onde foi fundada a UGE, né? A União Redentora da Juventude Estanciana. Já foi fundada neste café? Nesse café. Sim. A ata com assinatura, Jandir Amado, etc., todo aquele pessoal. Quem é que estava na fundação da UGE? Além do senhor, Padre Almeida, Jandir Amado, a irmã, professora Jandir Amado, João Amado, o irmão, e todo aquele pessoal, Inácio... Seu Inácio, Fernando Oliveira, todo aquele pessoal que fundou a UGE naquele momento. A UGE foi fundada aonde? No Colégio das Freiras. No Colégio das Freiras. Nesse café da manhã. Em 1962. Em 3 de junho de 1962. Ok. E existiu e atuou até... E aí a UGE atuou até... Até hoje, praticamente. Ainda existe. Porque em 85, nós resolvemos transformá-la em fundação devido à marca que ficou do período militar, do período ditatorial, né? Daquele período de todo mundo era comunista, etc. Como nós Padre Almeida fazia muito debate... João Batista estava na fundação da UGE? Não. João veio depois a meu convite e tal. Nancy estava? Nancy estava, mas não, acho que ela não assinou a ata. Ok. Depois. É Nancy, a irmã, né? E aí depois elas se engajaram na UGE e foram UGistas realmente de primeira linha. Qual foi o papel, qual foi a contribuição da UGE, sobretudo a partir do golpe militar de 64, na congregação e organização da nossa juventude? Olha, a UGE tinha um objetivo. Certo. Era inserir a juventude de Estância no processo político, econômico, social, que era naquela época, como todos nós sabemos,
que os pais diziam, né? Se meter em política, não se meta em política, né? Sim, até hoje, ainda tem alguns pais que ainda dizem. tem muitos pais, principalmente aquele da burguesia, né? Que prefere votar no outro do que ter seu filho militando e conhecendo da vida. Até porque a política, José Francisco, é uma área que absorve muito tempo, né, de quem se dedica. É praticamente dedicação exclusiva, né? Exatamente. E esse primeiro contato com Joaquim Antunes de Almeida, e acabou esse contato cada vez mais. Ana Helena participou da fundação da UGES? Não. Não participou. Tinham quantas pessoas ali naquele momento? O bispo estava presente, Dom José Bezerra Coutinho. Estava presente no café, No né? café. Que foi o... 3 de julho de 1962. 62. Que foi um momento muito importante para a juventude e os estudantes que foram convocados. O senhor lembra o dia? 3 de junho. O dia, quarta, quinta, sexta, sábado? Dia domingo. Dia domingo, pela manhã. Domingo, pela manhã. Ok. 13h39. E como é que as coisas foram acontecendo? Como é que se deu a UGE, a relação da UGE, a liderança de Padre Almeida? Como é que o senhor definiria Padre Almeida? Na avaliação do senhor, o personagem Padre Almeida, qual o seu significado para a instância? Um homem extremamente inteligente e que estava na frente do tempo. Do tempo dele. E ele queria que o tempo estivesse mais à frente, mas havia o seguro para trás, né? Não Sim. podia avançar. E aí ele ficava sempre nesse dilema. Fundou o Sindicato Rural. Era isso que eu ia perguntar. Os fundadores do Sindicato Rural, Manuel... Não, foi Manuel Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, que acabou preso, né? Sim. Pedro Oliveira e todo aquele pessoal daquela época que participou da fundação, que acabou o seu Pedro Oliveira sendo o primeiro presidente da cooperativa. A Copame surge em que ano? Em 69, foi fundado em 19 de dezembro de 1968. 19 de dezembro de 68. Justamente no dia do AI-5, né? O AI-5 foi no dia 13. Dia 13. Né? De 68. A Copame é 5 dias depois, aliás, 7 dias depois. Aliás, 6 dias depois. 6 depois. E fundar a Copame, não entenderam não, foi o recado do AI-5. Mas... Olha, para o ouvinte que não sabe o que é o AI-5 foi o ato institucional número 5 de 17 atos que existiram. Existiram 17 atos, que eram decretos militares, entre 1964 e 1969. O AI-5 é considerado o mais duro de todos. Na época, o presidente era Emílio Garrastazu Médici. Exatamente. Pois não. Não entenderam o recado do AI-5? Não, porque estava tudo preparado e a gente não esperava que houvesse tamanho absurdo, digamos assim, certo. A perseguição. E a gente continuou o nosso trabalho. Chegou um momento em que a gente tinha que driblar, porque naquela época você sabe que 3 pessoas reunidas era um perigo. Isso, né? Se batia a palma com a unha, né? Exatamente. Então a gente achou uma maneira muito de sair dos holofotes, né? Sim. Por exemplo, para no meio daí ia fazer uma palestra sobre a economia. Aí a gente fizemos muitas reuniões na Fazenda Cachorro, naquela casa muito bonita, os donos cediam. Quem eram os donos ali? A família que ainda hoje certo. milita, os mesquitos. Certo. Fizemos reuniões, por exemplo, no Farnaval, não tinha estrada, a gente ia de canoa. Fizemos muitas reuniões no Saco, também. Lá na minha região, na praia. Na praia íamos de canoa, porque não tinha estrada. Organizando camponeses, trabalhadores rurais. Aí a gente, Padre Almeida, preparando a gente para a inserção social, né? E aí era para sobre economia, sobre política, sobre a igreja, não é? Naquela época estava no auge o Concílio Vaticano II, né? Estava no auge da movimentação. Promoveu uma grande mudança, o Concílio Vaticano II. Que até hoje, inclusive, o nosso Papa está pagando caro, né? Isso, o Papa Francisco. E... Tem gente que ainda está no Concílio de Trento, né? Sim, sim. Tem gente que não aceita o Concílio Vaticano II. É verdade. Teve aquele bispo da França mesmo,
foi violentamente contra a igreja e até hoje tem bispos fazendo fincapé contra o Concílio Vaticano II. As mudanças. Ô José Francisco, o padre Joaquim Antunes de Almeida, quando veio para a Estância, ele veio a convite de Dom Coutinho, ele que também era cearense. Foi Dom Coutinho que escolheu, ele era de Sobral, sim, e trabalhava lá, tinha tido uma passagem muito tumultuada no seminário, foi expulso, porque fez um trabalho sobre o marxismo. E entenderam naquela época, um bispo, naquela época, Dom José Tupinambá, que era muito radical, conservador, e acabou achando que o trabalho dele sobre o marxismo é porque ele era comunista, né? Sim. E ele foi expulso do seminário, depois voltou, e todo esse trabalho era um homem extremamente inteligente. Dom Coutinho, então, com os outros padres, com o João Batista e outros padres, trouxe eles aqui para a nossa diocese. 13h44, eu não disse que um programa só não dava, é verdade. O senhor classificaria, como é que o senhor definiria, além de um homem inteligente, Padre Almeida, no posicionamento da igreja, ele estava mais para a TL, para a Teologia da Libertação? Sim, se a gente for pensar nisso, sim. Né? Embora ele fosse um homem muito fiel aos princípios da igreja, tal, mas se a gente for definir, sim. Embora alguns excessos da Teologia da Libertação ele não aceitasse. Certo. Mas ele era um homem mais para essa linha. Extremamente progressista. Extremamente progressista. Preocupado com as questões sociais e políticas. Sim. Ele fundou a cooperativa preocupado com os problemas dos agricultores. Fez uma revolução quando nós fomos premiados pelo governo americano, pelo trabalho. A essa altura ele estava muito afastado daqui, mas era a imagem dele e a função dele que eu exercia. Nós somos premiados, recebemos um prêmio de $10 mil do governo americano, e aí nós fizemos aquela revolução com a torta de mamona, que naquela época só rico podia comprar. Sim. E compramos logo 6 caminhões e distribuímos com os agricultores da área da cooperativa, né? Sim. Itapuranga, Estância, Buquim, principalmente Buquim, Riachão, Pedrinhas, e aí foi a grande revolução. Ô, Sr. José Francisco, com relação ao bispo Dom José Bezerra Coutinho, nosso primeiro bispo que tomou posse, já que nós tivemos aí um bispo Francisco de Assis Portela, um monsenhor que não aceitou vir para a Estância, que também era cearense. Como é que o senhor o vê? Ele era um homem progressista, era o bispo, é realmente o bispo do povo, como alguns estancianos chamam, porque ele, ao trazer Padre Almeida, ao dar essa autonomia, essa liberdade, Padre Almeida não foi detido, não foi preso pelo AI-5, porque tinha por trás Dom José Bezerra Coutinho, na avaliação do senhor? Eu acho que sim. Eu, inclusive, eu dizia sempre, não puderam pegar Padre Almeida, me pegaram. O senhor foi detido ainda, foi preso? Foi, na Polícia Federal, tal, deixaram lá num quarto escuro. Ficou quantos dias? Não, à noite me soltaram, depois do depoimento, eu fui liberado. Até que distância, quem foi nesse período que teve que prestar um depoimento na Polícia Federal? O senhor, Pedro Oliveira? Foi preso Pedro Oliveira, foi preso Ailton Duran, que era do MEB. Ailton Duran passou quanto tempo preso? Uns 3, 4 meses, por aí. Em Aracaju? Em Aracaju, no quartel do Exército. MEB é Movimento de Educação de Base. Que era do José Vicente Távora, o presidente, que depois da detenção dele praticamente, né, porque ele foi detido na própria Cúria, ficou lá preso na própria Cúria. Um grande bispo. Um grande bispo, progressista, e com a morte dele foi Dom Luciano que assumiu, mas depois extinguiram o MEB. Dom Luciano era o contrário, era um homem inteligente, mas extremamente conservador. Extremamente conservador. E muita gente coloca que ele, inclusive, colaborava com setores do Exército. Com relação ao Ailton Duran, foi preso aí 3, 4 meses, e Pedro Oliveira, do Sindicato Rural. Também. Pedro Oliveira, inclusive, saiu muito machucado, porque era um homem naquela idade, ficar preso e tudo. Foi torturado? Segundo alguns, dizem que chegou a ser, né? Mas nunca conversei com ele sobre isso, que ele se sentia muito magoado, ficava muito emocionado quando falava nisso, e a gente evitava. E depoimento e detenção, além do senhor, teve mais alguém que foi no mesmo dia e conseguiu voltar?
Não, que eu saiba, não. Então, Estância teve esses 3 nomes que, por conta da aproximação com o Padre teve Almeida. o presidente, que era o presidente do sindicato dos pedreiros, eu acho, na época. Aqui Estância tinha Sindicato dos Pedreiros. Eu não me lembro o nome dele, mas ele também foi preso juntamente com Ailton, porque eram ligados a Padre Almeida, né? Ailton Rodrigues, grande José Francisco e seu Zé Marques, presidente do Atlético Clube Bonfim, qual jogamos juntos, Dominguinho. Saudades, verdade, viu, Ailton? Mandar um abraço aí para Ailton, ele que mora aí no Balduíno. Um abraço para ele, que é servidor público, e toda a sua família. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Um abraço também para minha amiga Ângela Rosa, acompanhando a gente. O senhor aí o MEB era uma frente na educação, tinha a cooperativa que era organizar os trabalhadores rurais, pescadores. Tinha o sindicato que foi fundado. Sindicato rural. E aí a política partidária. Aí quando se viu isso, Padre Almeida se viu encurralado, essa que é a verdade. Certo. Porque aí surgiu ele foi nomeado diretor da Escola de Comércio, né? E aí surgiu aquela ideia de ele ser um possível candidato a prefeito, etc. Aí começaram a ciumeira, né? Chegando ao ponto de uma vez na porta da Escola de Comércio, a porta da escola, ele quando foi, que era diretor, tinha mais de 15 homens à porta da Escola de Comércio impedindo a entrada dele, né? Inclusive, nesse momento, se juntaram os partidos da oposição, os grandes inimigos de Estância, PTB e PR. Estavam lá, todos eles, o PSB naquela época aqui, que era representado por Oscar Fonte de Farias, e o PR e o PTB que se uniram. Quando eu fui, que eu estudando... Quem era o PR? Era os Leite. Os Leite, era. E o PTB? Dona Núbia Macedo. Que eram inimigos. Que eram inimigos. Se juntaram quando viram que Padre Almeida era pior para eles, porque Padre Almeida era progressista. Exato. Aí, resultado. Quando o PTB, na época, que inclusive trocaram tiros, né, aqui na prefeitura, sim. O famoso tiroteio, e se uniram. Quando eu cheguei, vi aquele tumulto e Padre Almeida no meio e eles impedindo. Eu chamei Padre Almeida, segurei o braço dele e saímos do meio do tumulto, porque eu estava vendo uma agressão. Nessa época também surgiu a ideia de que... Isso em que ano? 70, 1970, 71? Não, depois de 70... Não, 60 e... Final de 69, por aí? 70, 70 por aí, né? 72, por aí. 70, 72, por aí. Certo. E nesse momento surgiram 2 fatos que preocupavam a gente da USP, o Padre Almeida e o bispo. É que mataram um cabo da polícia aqui, na própria delegacia antiga, né? Sim, que hoje é SMTT. Diziam que ele foi assassinado porque defendia Padre Almeida. Por outro lado, também surgiu a ideia... O senhor lembra do nome do cabo? Eu vou preferir não registrar. Não registrar. Ele tem família aqui e tudo. Ainda é uma questão, uma ferida aberta. Mexer na memória ainda é uma ferida aberta. E a família e tal. E... Provavelmente foi assassinado pelos próprios colegas de farda. Foi por um subordinado, um policial militar. E o argumento é que ele era ligado a Padre Almeida. Diziam, né? Certo. A polícia nunca disse. Certo. Manteve em sigilo. A polícia tem seus segredos. E também surgiu a conversa de que estava vindo aí um coronel da polícia para assassinar Padre Almeida, né? Também rolou essa fake news na época. Mas pressão psicológica. Mas, vou dizer, e quando eu tirei Padre Almeida desse tumulto, que eu vi que ele ia ser agredido ali, a escada, ele podia cair e se machucar, segurei e fomos pelo Pernambuquinho. Quando a gente chega na fábrica de charuto... Valquíria. E à noite, né? Porque certo. Ali era escuro, não tinha iluminação de hoje. Coincidiu que vinha um coronel da polícia, que era muito famoso da época. Aí nós deparamos. Eu disse, padre, olha o coronel fulano vem ali. Que era um muito de segurança aí dos políticos em Sergipe. Dos poderosos. Aí eu disse, olha, vem o coronel fulano ali. Aí eu disse, eu vou descer da calçada, porque ele vinha pela calçada, eu era jovem, né? Sim, claro. Eu não tinha... E mesmo se eu fosse, no meu caso, se eu fosse velho, eu descia. Aí Padre Almeida disse, você desça, mas eu não desço não. E não desceu. Ele vai passar comigo lado a lado. E não desceu, passaram os dois lado a lado. Eu me lembro que o coronel disse, boa noite, Padre Almeida. Aí Padre Almeida disse, boa noite, coronel fulano. E nós viemos para a casa aqui, paroquial,
porque o bispo estava em Roma, né? Já era aqui. Já era aqui. Aí viemos paroquial. para ir na casa paroquial, ficamos com ele, fiquei com ele até um certo tempo. Depois acalmamos, eu disse, olha, não volte mais porque você ouviu o clima que está lá. Eu fui para casa e ele ficou aí. E depois... Momento de muita tensão, né? Muita. Você imagine o que é você ter duas informações e deparar justamente com o fato que diziam, né? Exatamente. É muita coincidência, né? Muita coincidência. Olha, Helder Santos está com a gente. 13h54, aliás. Amanhã nós teremos uma entrevista exclusiva com a professora Edvagna Conceição. Senhor José Francisco Nascimento, eu tenho uma pergunta que eu ia fazer, mas o jornalista Augusto Santos fez, que eu vou colocá-la agora, com relação a... Ele faz um questionamento. Por que na política, aquela geração do Padre Almeida não conseguiu chegar exatamente ao comando da prefeitura? Mas eu vou deixar que o jornalista Augusto Santos faça. Chiquinho Teixeira diz, companheiro, leia a matéria do caminho.net, que não terá WO na próxima eleição em instância, ou seja, 2024. Miraci Torres, boa tarde, paz e bem, Dominguinhos e toda a equipe. José Francisco, muito me ensinou, obrigada. José Francisco, muito me ensinou, obrigada. 13h55, vamos aí ao jornalista Augusto Santos. Boa tarde, Dominguinhos, boa tarde, Zé Francisco, boa tarde, ouvintes do Microfonia. Aqui é o jornalista Augusto Santos. Zé Francisco, a minha pergunta é política. O que é que faltou para a sua geração, a geração ali dos anos 60, a geração que tinha ali a orientação do Padre Almeida, enfim, chegar ao Paço Municipal, a conquistar a prefeitura? Recordo que o Dr. João Batista, dessa geração e desse grupo, desse movimento jovem da época, chegou nos anos 80 a ser candidato a prefeito, mas por conta da legislação não foi considerado eleito, apesar de ter tido mais voto na época ali entre os candidatos, né? Que deu aí então Carlos Magno a vitória ali em 82. O senhor, como dirigente partidário, conquistou assentos, né, o seu partido, no Parlamento Municipal, né, através do PT, do B, o PTB, enfim. Nomes como Raimundo Hospital, Doravante Salviano chegaram à Câmara de Vereadores. Mas ao Paço Municipal, o que faltou para a sua geração, de fato, comandar o Executivo de instância? Obrigado, Augusto Santos. Muito obrigado ao jornalista Augusto Santos. Pois não, comandante? Primeiro, Augusto, eu agradeço a sua pergunta. Primeiro, o poder. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos poder, nós não tínhamos um grupo que financiasse campanha, que nos ajudasse. Como eu disse, Padre Almeida era um estranho no ninho aqui para os políticos, porque o poder não permitia que a gente tivesse acesso. Segundo, a inexperiência que a gente tinha, não é? Começando, etc. Mas nós conseguimos. João Batista, quando foi eleito, não estava nem em instância, não votou nem nele. A primeira vez ele estava em Recife fazendo o estágio do MEB, que ele trabalhava no MEB. E ele foi eleito e muito bem votado. Nancy também ficou em segundo lugar, suplente, muito bem votada. E a minha candidatura foi uma candidatura mais eu acho, de raiva de Padre Almeida, da pressão que ele sofria. Eu estava na cooperativa, quando ele chegou de manhã, disse, olha, você vai ser candidato a prefeito. Sim. Teve uma reunião na casa do senhor Raimundinho, ficou certo que as 3 legendas, Neneco vai ser candidato por uma, Celso vai ser o candidato por outra e você vai ser o candidato da outra sublegenda nossa. Nós não fizemos uma reunião, Augusto, para ser candidato, não pedimos dinheiro a ninguém, não fizemos, traçamos estratégia de campanha. Os meus discursos eu entendia que era fraco, porque eu não estava preparado naquele momento. Foi pego de surpresa. Fui pego de surpresa e não havia uma liderança política de conhecimento.
nós ficamos no meio do fogo cruzado de lideranças fortes, com dinheiro e com mais estrutura. sem a gente experiência. Então isso nos levou a não chegarmos. Quando eu fui para o tribunal, em 74, em outubro foi a eleição, João Batista já foi candidato, a gente já tinha uma certa estrutura. Aí o sucesso de João Batista. João Batista foi candidato em 74. E foi eleito... Foi eleito vereador em 74. Foi eleito e foi eleito 2 ou 3 vezes, se não falha a memória. Depois ele é candidato a prefeito em 78 e em 82. Não, em 76 e 82. Tinha o artifício da sublegenda e acabou que ele ficava em primeiro lugar, mas a soma dos outros, ele acabava não levando a prefeitura. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Olha, nós estamos no finalzinho do programa, mas tem uma pergunta aqui do Aécio Sacramento. Quero mandar um grande abraço para Aécio Sacramento, para sua esposa, Dona Joana, para sua mãe, Dona Lourdes. Boa tarde, Dominguinhos. E o senhor José Francisco. Tem uma curiosidade. Onde aconteceu a primeira reunião para a fundação da Copame? Pergunta o Aécio Sacramento. Olha, a Copame começou, as reuniões começaram debaixo de uma jaqueira, ali no Alecrim, no sítio Seu Pedro Oliveira. A gente se reunia debaixo da jaqueira. Isso em que ano? O senhor lembra do ano? Mas aí começou em 69, 70. Porque a fundação é de 19 de dezembro de 68. Aí, para fundar em 68. Aí nós nos reunimos em 69, 68, mesmo com toda a pressão. Mas a gente fez 67 e fomos aprimorando. Chegamos em dezembro de 68 e foi fundado lá mesmo, debaixo da jaqueira, porque não tinha outro lugar. Ok. Selma Silva, grande relato da história viva do nosso município. Parabéns, seu José Francisco, pela memória rica de conhecimentos vividos. Muito obrigado, viu, Selma Silva? Um grande abraço. Olha, Chiquinho fez um artigo que vai dar o que falar. Como eu não tenho mais tempo hoje, amanhã eu vou falar na opinião sobre o WO 2024. Artigo exclusivo do Jornal Caminho. jornalcaminho.net. Amanhã eu estarei comentando. Daqui a pouquinho, em 2 minutos, estaremos aqui a Nadir Cristina. Seu José Francisco, eu quero hoje realmente, eu passei a mensagem para o senhor, o card está com uma data e a mensagem eu passei hoje como se fosse para amanhã. Eu lhe peço desculpas, né? E no corre-corre da vida, mas essas informações de hoje também são extremamente importantes dentro da agenda do senhor e nós não vamos errar mais. Se puder ser na próxima semana, sim, se não puder, mais à frente. Gostaria de um outro encontro e a gente faz um encontro de 1h20, 1h30 para a gente terminar de falar sobre a Copame, o MEB, o Padre Almeida, que eu ainda tenho algumas questões, e aí a gente vai falar da experiência do senhor no Tribunal de Contas e como secretário da gestão do prefeito Nivaldo Silva e do prefeito Ivan Leite. Pode ser? Tranquilamente. Muito obrigado, me desculpe mais uma vez, viu? Mas o culpado foi Melinho, que não viu isso. Ok, não tem problema. Cecília está bem, minha amiga bem. Cecília. Continuamos sempre vibrando, instância, lutando por instância, pelo meu bairro, que praticamente é um bairro que teve muitos acontecimentos. É o único lugar da cidade que teve um lavareto. Sim. Você sabe o que é lavareto? Faço ideia, que era o tratamento daqueles doentes que não podiam mais. Sim, e lá em Instância, onde hoje é a fábrica, onde era o campo, ali tinha uma área que era cercada de arame, muito mato. Quando a bola caía do lado de lá, a gente ia por um portão do campo, corria e pegava a bola e voltava. Com medo. E aí do filho, do menino que fosse pego ali, porque se fosse pego já sabia. Nós vamos voltar na próxima, falando chegava em casa, tomava uma surra, porque ali foram enterrados, diziam os antigos, que ali tinham sido enterrados os que morreram de lepra. Né? De lepra, né? Então, na próxima, o Bonfim tem tudo isso e muito mais. Na próxima semana, se der, a gente já faz o próximo encontro aqui. É o programa Microfonia, com o projeto Microfonia Memória. Sergipe é o país do forró, vive essa pura paixão. Quando chega o mês de